Pai, eu clamo a Ti que em nome de Jesus, não seja eu falando, mas o Senhor falando na Tua igreja. Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que abra o entendimento, o coração da Sua igreja, que em nome de Jesus a Sua palavra seja pregada com fidelidade, clareza, unção, temor e tremor. E a Tua igreja ouça também com unção, temor e tremor. E que em nome de Jesus a Sua palavra cumpra na Sua igreja agora a Tua vontade, não a minha, não a dos meus irmãos, mas a Tua vontade, apenas a Tua maravilhosa, perfeita e agradável vontade em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Pai, repreendemos mais uma vez toda ação maligna contrária a esta pregação, contrário ao entendimento, contrário à proclamação do Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, papai, eu verdadeiramente nada tenho para os meus irmãos, mas Tu tens, ó Pai, e portanto clamamos que se abram os céus e desças aqui o pão vivo do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, a ser dado para alimento de todo este povo, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Evangelho de Marcos capítulo 8. 14 a 21. Diz assim a maravilhosa e poderosa palavra do Senhor. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Até aí. Podem se assentar, irmãos. Amados, se o Senhor assim me permitir, o título dessa pregação será: Olhe e fuja dos fermentos deste século. Nós vivemos num momento da história da igreja, onde a igreja teria tudo para ser cheia de unção, ser altamente usada. Porque concorda comigo que todo tipo de pessoa, de corpo, instituição, ao longo de muitos anos, ao longo de séculos, ao longo de várias fases da vida, todo tipo de instituição que passa longos períodos assim, essa instituição ela adquire o quê? Amadurecimento. É assim com você, é assim comigo. Todos nós somos crianças, não sabemos ler, não sabemos escrever, não sabemos andar, e vamos ao longo do tempo adquirindo todo esse amadurecimento. Mas nesse momento da igreja, qual a gente vive, nós não vemos isso. A igreja, ela muito pelo contrário, ela está, para cada dia que passa, ela está, eu poderia dizer, se infantilizando mais e mais. Infelizmente, ela não está amadurecendo. Ela está permitindo que os fermentos deste século entrem. Portanto, nós vivemos, na verdade, num mundo que constantemente quer nos indicar o que devemos fazer. Hoje em dia, na era da internet, nós temos os influencers, aqueles que são seguidos, os coachings. Eles sempre têm uma receita perfeita, maravilhosa para o sucesso, para o enriquecimento. E isso, infelizmente, chegou à igreja. E o que acontece é que todos eles querem vender técnicas. Olha, eu vou te vender uma técnica, você entra num curso lá de graça, uma semana, e na verdade ele está vendendo um outro curso que custa 2.000, 3.000, 5.000, tantos mil reais, que é para você ser uma pessoa rica, para você ser uma pessoa bem-sucedida. E todos eles visam duas coisas. Primeiro, serem respeitados pelos homens, e a partir disso terem uma fonte de lucro muito grande. Eles querem dinheiro, eles querem fama.
É isso que esses influencers mais procuram. E aí você olha para a vida deles e vê tantas pessoas seguindo eles. Nossa, esse homem tem a palavra, ele tem a receita do sucesso, porque todos querem sucesso. Ninguém quer agradar a Deus. Não há um sequer que queira agradar a Deus. As pessoas hoje em dia querem sucesso próprio, querem ser bem-sucedidas para si mesmo. Como a minha esposa trouxe aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não. As pessoas e os cristãos hoje em dia não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Busca-se em primeiro lugar o próprio sucesso. Depois eu vejo o reino de Deus. Depois eu vejo. O Hernandes Dias Lopes, ele conta no testemunho de como ele foi chamado ao ministério, que ele diz que ele chegou um dia para um irmão, um presbítero, e disse assim a ele: eu vou primeiro fazer minha faculdade, vou estudar advocacia, vou viver para a política, e aí depois eu vou viver para o ministério. E ele diz que o presbítero ao qual ele comentou isso apontou o dedo na cara dele e disse: jovem, você quer entregar as sobras para Deus. E ele relata que aquilo entrou como uma espada no coração dele. E ele chegou em casa arrependido, orou a Deus dizendo: Senhor, eu entrego-me agora para o Senhor. Eu entrego tudo que eu tenho. Não só o restante, mas tudo. E é exatamente isso. Depois nós vemos o que aconteceu na vida dele, como ele é usado por Deus. E a gente vê que é isso que Deus quer de todos nós. Mas, na era dos coaches, na era dos influencers, não é assim. Não é assim na nossa era. As pessoas são sempre orientadas, tentadas a terem sucesso próprio e não o do reino de Deus. E por que isso acontece? Abra comigo sua Bíblia, deixa marcado o capítulo Marcos capítulo 8, e abra comigo em João capítulo 11, versículos 47 e 48. É muito importante que você leia comigo esse versículo. Nesta época, Jesus ele diz o quê? Para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus, dos herodianos, e em Mateus, onde tem a mesma passagem que essa, ele fala dos saduceus também. E por que era necessário tomar muito cuidado com o fermento dos fariseus? João capítulo 11, versículos 47 e 48 diz assim. Só para contextualizar, João capítulo 11 é o capítulo onde nós temos o que? A ressurreição de Lázaro. Foi um dos sinais de Jesus. O Evangelho de João ele traz 7 sinais. Ele não trata exatamente como milagres, mas ele trata como sinais de que Jesus era o Filho de Deus. Era o Messias aguardado por todo o povo judeu. Mas em João capítulo 11, 47 e 48, nós vamos ver o que os sacerdotes entendiam disso. Veja comigo. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Olha, o que eles queriam, o que eles temiam, eram perder aquilo que eles já tinham, como homens respeitados, que ganhavam muito dinheiro, que tinham um templo, que tinha toda uma vida muito bem estabelecida e acomodada em um sucesso de respeitável, tanto pelos opressores romanos quanto pela população. Então eles não queriam abrir mão do sucesso, eles não queriam abrir mão dessa vida cômoda, eles não queriam abrir mão de serem homens respeitados, prestigiados, homens louváveis, homens louvados. Eles não gostariam de abrir mão. Mas nós precisamos nos guardar das más influências religiosas e políticas. Uma das coisas que Jesus diz aqui, e o que mais torna uma má religião, é o interesse próprio em si mesmo. Assim como os fariseus, como nós lemos aqui em João, eles temiam Jesus, não pelo que ele era de Deus, mas pelo que ele poderia tirar deles, que era aquilo que eles deveriam entregar. Amados, imaginem realmente esses sacerdotes se convertendo. Imaginem como seria. Bem, não haveria mais sacrifício. Então, para que o sacerdote?
eles teriam de ter uma outra vida. E eles não estavam dispostos a viver uma nova vida. O pior do fermento é que ele não te deixa ser uma nova criatura. Ele não permite que haja um renovo. Ele não permite que haja uma transformação. O fermento ele só cresce aquilo que era antigo. O versículo 15 diz assim, em Marcos capítulo 8, volte comigo, Marcos capítulo 8, versículo 15. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Nós temos aqui dois tipos de fermentos. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é o quanto Jesus nos deu uma ordem tão clara e profunda com relação ao verdadeiro perigo da igreja. A igreja, no início, e aqui desde Jesus, ela passou por perseguição. A igreja até hoje passa por perseguição. A igreja sempre passou por perseguição. Mas a perseguição, ela nunca destruiu a igreja. Muito pelo contrário, ela sempre fortalece, sempre fortaleceu a igreja. Porque não é para qualquer um você ter uma arma na sua cabeça, ou você ver os seus filhos e a sua esposa mortos, e você dizer, eu perdoo, eu amo. Isso tudo exige mais do Espírito Santo. Mas o fermento não. O fermento, ele é realmente um câncer. Ele entra, o pecado, uma falsa doutrina, que é aquilo que ele está prevenindo eles. Cuidado com a falsa doutrina. Porque a falsa doutrina, ela realmente destrói. E ela destrói por dentro. A igreja sempre foi perseguida. Mas olhem, irmãos, o que realmente destruiu a igreja ao longo dos séculos. Primeiro, vamos começar pela igreja católica. O que realmente torna a igreja católica algo morto, biblicamente falando? Irmãos, eles creem em diversas histórias. E eles não creem na totalidade, na necessidade da Bíblia. A reforma protestante trouxe um fundamento muito forte, somente a palavra. Ou seja, por quê? Porque somente a palavra é aquilo que nós necessitamos. Nós não vemos os apóstolos criando tradições. Eles apenas confirmavam aquilo que Jesus fez através do cumprimento de tudo que Jesus cumpriu de fato, 100% do Antigo Testamento. Então o que Jesus traz é uma vida forte, é uma vida realmente maravilhosa nele mesmo. E no entanto, a Igreja Católica, desde o seu início, não digo a igreja primitiva ou a igreja dos primeiros séculos, ela não era essa igreja católica. As adorações a santos, tudo isso que foi adentrando, irmãos, isso é fermento. Isso é tradição de homens. Isso era tradição de povos antigos. E o que aconteceu? Tornou-se realmente uma igreja que começou a caminhar por caminhos que não são os bíblicos. Eles adoram imagens. Eles acreditam que outras pessoas são intercessores, mas não, eles tiram Jesus do centro. Isso é pecado. Isso é um pecado tremendo. Depois, irmãos, eu vou aqui pincelar um pouco sobre esses fermentos do nosso tempo. São muitos e muitos e muitos. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre todos. Mas eu vou pincelar pelos principais. Igreja Católica no início. Agora, recentemente, há 200 anos, nós temos o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Bem, a Bíblia não é literal. Não, Jesus não fez tantos milagres. Não, isso foi impressão de quem escreveu. Não é bem assim. Talvez Jesus não tenha ressuscitado. Talvez ele não tenha morrido. O liberalismo teológico ele coloca muitas dúvidas, porque ele parte do princípio de que é impossível que as coisas aconteçam. Então, você começa a ver pela razão, pelo homem no centro. O homem não é capaz de fazer, então quem é Jesus? Não, Jesus não é Deus. Entenda, irmãos. E aí o que aconteceu? Nós olhamos para a Europa. A Europa, hoje em dia, as igrejas viraram tudo, menos igrejas. Não existem mais pessoas dispostas a adorar. Aonde nós vimos o berço de tantos avivamentos, de tantos homens usados por Deus, como John Wesley, George Whitefield e tantos outros, agora estão daquele jeito, morta. Alguns dizem que é até um continente pós-cristão. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer mais e eles serão avivados em nome de Jesus.
E hoje em dia nós temos aqui também a ideologia da prosperidade. Cresce muito nas igrejas. Por quê? Porque nós vivemos num momento em que nós queremos comprar, obter para nós, para o nosso bem, nosso benefício. Ah, não me faz bem, não é do jeito que eu quero, não desejo. Então a ideologia da prosperidade, ela cresce nas igrejas porque as pessoas tornam-se interesseiras com Deus. Elas querem o que Deus quer dar, elas não querem ir até Deus pelo que Ele é. A ideologia do coaching, Deus dá o sucesso a todos os seus filhos, você é o centro da fraqueza de Deus, foi o que eles disseram. E muitos mais absurdos. E o coaching, ele quer vender uma vida de sucesso. Ele é a ideologia da prosperidade, só que de uma maneira mais palatável para pessoas mais carentes. Ou seja, Deus quer te usar, Deus quer você porque você é você. Recentemente eu estava vendo uma pregação, é mais ou menos a teologia do gato. Vocês conhecem a teologia do gato? A teologia do gato diz assim: o gato, ele é muito bem cuidado de um dono, correto? Os animais, a gente pode ver os gatos, só que o gato, ao contrário do cachorro, o cachorro ele é assim: bem, se o homem me dá tudo, então o homem é Deus. O homem é tudo que eu preciso. Por isso o cachorro tem aquele comportamento com a gente, sempre tentando, buscando nos agradar. O gato não. O gato, ele, bem, se o homem me dá tudo, então o Deus sou eu. Entende? Então Deus sou eu. E muitas vezes o homem chega até Deus na ideologia do coaching como o gato. Não, peraí, se Deus me dá tudo, então Deus sou eu. É eu que sou Deus. E misericórdia, irmãos, onde vamos parar dessa maneira? Igrejas pretas, parecendo mais boates. É o mundo na igreja. É uma igreja que quer ganhar o mundo disfarçada de mundo. Mas ela não quer ganhar o mundo pela unção do Espírito Santo. Pagando o preço em ajoelhar, em jejuar, em levar cada vez mais uma igreja à oração, a práticas bíblicas, a buscar verdadeiramente e somente a Bíblia. Mas não se gasta tempo lendo profundamente com quebrantamento a Bíblia, um jejum e oração. Gasta-se tempo pintando paredes, colocando telões e tornando-se apenas chamativo. Sabe o que acontece com algo chamativo? Uma hora ou outra perde a graça, porque é uma moda, e modas são sempre sucedidas por outras. Então, se a igreja ela não fica se atualizando nas modas, ela não vai sobreviver. Mas a igreja ela vive através dos séculos, porque ela tem algo que todo ser humano tem necessidade, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o renovo, e Ele é tudo que toda a humanidade precisa. Se a igreja tiver Cristo no centro, se nós estivermos buscando a Cristo, todos serão satisfeitos do pão do céu. E é muito importante, os fariseus davam fermento e Jesus era o pão. Fermento não alimenta. Se você só comer o fermento, você não vai ser alimentado, mas o pão alimenta. Usos e costumes. Muitas vezes, quando você não é crente, às vezes não porque você não está com uma roupa adequada. E roupa adequada eu coloco como uma roupa decente. Mulheres não usam decote, homens não vêm de camisa regata até a igreja, enfim, são uma série de circunstâncias normais. Como você, por exemplo, não vai ao fórum de bermuda e chinelo, não vai ao fórum de mini saia, não vai ao fórum de decote. Não tem como. Porém, na igreja as pessoas querem vir assim. Mas o que eu quero dizer aqui não é sobre adequada, a vestimenta adequada, mas eu quero falar sobre quando se coloca específico. Se você não tiver a saia do tamanho da metragem correta, X, se você não tiver o terno, se você não tiver isso, se você não tiver essa roupa, você não pode entrar, o cabelo desse jeito, a barba daquele jeito, o cabelo daquele outro. Irmãos, usos e costumes não são a vontade do Senhor Jesus, e é um fermento. É um fermento por quê? Porque a pessoa começa a viver em função de estar daquele jeito, mas deixa o que verdadeiramente precisa. É buscar o Senhor em oração, em jejum, em práticas espirituais. Não existem práticas espirituais que nos edifiquem, que elas sejam externas. Pare para pensar. Toda prática espiritual é interna. É o jejum, ninguém vê. A oração, ninguém vê.
Você pode orar em voz alta, mas o seu coração, realmente, como ele está naquele momento, só Jesus vê. Só Deus vê realmente o seu coração se ele está entregue naquela oração. Só Deus vê se realmente o seu coração está dizendo aquelas palavras que os seus lábios dizem. Só Deus vê. E mesmo a sua leitura bíblica, as pessoas podem olhar você e falar, nossa, como ele lê. Mas ao mesmo tempo, só Deus sabe se aquela palavra você está deixando ela frutificar no seu coração. Portanto, irmãos, são tantos os fermentos pós-modernos, eles são agentes do inimigo. E por que o inimigo quer que realmente a igreja ela tenha esse fermento? Gálatas 5, de 7 a 11, não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas acompanhe comigo. Corrieis bem, quem vos pediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas naquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Irmãos, Paulo era perseguido porque ele pregava que não era necessário se circuncidar. Paulo era perseguido porque pregava que as pessoas, para se achegarem a Deus através de Jesus, não precisavam dos usos e costumes dos judeus. Paulo pregava que as pessoas precisavam abandonar o pecado. E o pecado da hipocrisia é o pior pecado. E é o pecado do tradicionalismo. É o pecado que nós temos hoje. E nesse momento, irmãos, lembre-se, fuja do pecado, fuja do fermento do pecado. Por quê? Porque Jesus deixou claro em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se nós não desejamos ter o nosso amor esfriado, se nós não queremos ser quentes, avivados, vivificados, fuja do pecado. Fuja da multiplicação do pecado. E hoje em dia, realmente se multiplicou. Nós temos, por exemplo, na época de Jesus, ninguém pecava por ver coisas tão absurdas que se veem hoje na internet. Mas hoje você e eu podemos pecar. De todos os tipos. De todos. Nós precisamos vigiar. Vigiar. E agora nós temos o fermento mundano de Herodes. Os fariseus simbolizavam o fermento do tradicionalismo. Herodes, o do mundanismo. E o mundanismo está na igreja quando você toma uma postura de santidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não quero que você jogue sua TV fora. Eu não quero que você arremesse ela do 15º andar de onde você mora. Não faça isso. Mas faça isso no seu coração. Se desapegue da necessidade da TV, porque ela contém realmente muito pecado. Muito pecado. Se você passa 4 horas do seu dia vendo TV, diminua. Até se extinguir. Mas deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo agir no seu coração. Mas, irmãos, por exemplo, nós não vemos TV. E eu não condeno quem ainda vê. Mas às vezes eu converso com pessoas, bem, por que você vê tal programa? Esse programa não edifica, essa novela tem traição. Toda novela tem a mesma coisa, tem uma traição, tem um bandido, tem um vilão, tem um herói, que é sempre, no final, dá tudo certo, sem precisar de Deus. As fábulas de Satanás, como diz o pastor Alan. E aí você vai conversar com algum irmão em Cristo, e ele diz assim, não tem nada a ver, é só uma novela. Irmãos, o pior fermento na igreja hoje é isso não tem nada a ver. Agora eu fico imaginando, eles dizem sempre, muitas vezes, eu já ouvi isso, você está sendo fanático, você está sendo radical, não é assim. Agora eu fico imaginando Elias, Deus falando para Elias, você está sendo radical, não mate esses 400 profetas. Elias, você está sendo radical, você está humilhando eles aí no monte. Não faça isso com eles. Eu fico imaginando Jesus dizendo para João Batista, não chame eles de raça de víboras, tadinhos. Eles são os sacerdotes do Senhor. Que é isso? Eles não são raça de víboras. Foi Deus que ordenou esses homens a dizerem.
É Deus quem quer que a gente trate as coisas claras, precisas e decisivas. Portanto, irmãos, não se demonstra amor com excesso, não se demonstra amor com passadas de mão na cabeça. Homens de Deus sempre foram usados com zelo firme e com quebrantamento. E eles sempre fizeram isso com amor e temor e tremor a Deus e também por amor às almas. Portanto, Marcos, abra comigo. São passagens bem próximas aqui de onde nós estamos. Marcos capítulo 7, versículo 8, vai nos mostrar o fermento dos fariseus. Diz assim: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Não vou ter tempo de continuar lendo aqui, mas o que Jesus está dizendo é que eles apenas cuidavam do exterior e não do interior, aonde realmente Jesus, Deus, habita e cuida e transforma. Glória a Deus. O fermento dos herodianos, volta comigo agora aqui no capítulo 6, versículo 17 a 19. Os herodianos diziam assim, versículos 17 e 19. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia. O fermento dos herodianos, eles queriam fazer o que queriam, sem serem perturbados, sem serem chamados à atenção, sem serem chamados à santificação, à santidade. Quantos crentes você conhece que quando você vai dizer: ei, não faça isso, isso não está na Bíblia, não vá por aí, não, Jesus não faria isso, e eles vão dizer, eles querem te matar, mas eles não aceitam o que você diz. E agora o pior é quando isso acontece dentro de nós. O Espírito Santo nos incomoda. Não faça isso. Não faça isso. Não faça, e nós fazemos. Nós sabemos que é errado, mas o pior é quando o fermento já está aqui dentro. Portanto, irmãos, vigiemos. E o fermento dos saduceus. Os saduceus, eles não são citados aqui na passagem de Marcos, mas são citados na passagem semelhante em Mateus. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Marcos capítulo 12, abra comigo, 12, Marcos capítulo 12, versículo 18. O fermento dos saduceus é o ceticismo, é o não acreditar em Deus. Mas eles são crentes. Diz assim, versículo 18. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo, mas eu quero chamar aqui a atenção, eles dizem que não há ressurreição. Eles creem que não existe isso. Quantos crentes você conhece que dizem, não, isso não é para agora, não existe milagres, não existe isso, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Quantos você conhece? Isso é fermento. E não é isso que o Senhor Jesus nos ordena fazer. Portanto, o fermento ele penetra de uma maneira invisível. O fermento ele é sinônimo de pecado. E enquanto Jesus é o pão, e os fariseus só distribuem o fermento e o pecado, o tradicionalismo, aquilo que é a vontade do homem, aquilo que é a vontade da carne, e aquilo que é a vontade do inimigo. O inimigo quer que as pessoas sejam céticas, e dentro da igreja. Os céticos fora da igreja não os preocupa. O que preocupa a Deus são os céticos dentro da igreja. Agora os versículos, agora voltando para Marcos capítulo 8, versículos 16 a 18. Toda má influência tem origem e destino espiritual. Nada é por acaso. Irmãos, nada acontece por acaso no reino espiritual. Portanto, nesse ponto aqui o que Jesus nos ordena é: tenham discernimento espiritual. Nós precisamos de discernimento espiritual. Acompanhe a leitura comigo. Marcos 8,16 agora. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E eu fico me pensando assim, os discípulos estavam ali, ouvindo Jesus falando, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles pegam e falam: é porque não temos pão. Você já parou para imaginar realmente o que eles estavam imaginando ali naquele momento?
O que realmente estava passando pela cabeça deles? Eles olharam Jesus multiplicar os pães, eles viram Jesus fazer muitos sinais e maravilhas, e ainda assim eles se retinham, se olhavam somente para as coisas físicas, para as coisas pequenas. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não estavam totalmente ali com Jesus da maneira como deveriam. Eles não olhavam Jesus, eles apenas o viam, mas eles não prestavam atenção em Jesus. E agora é algo que nós precisamos. E nós, como estamos olhando para Jesus? A gente olha Jesus apenas de uma maneira mecânica, do ponto de vista teológico, bíblico, de acordo com aquilo que a gente cria ao longo dos tempos na nossa mente? Ou nós estamos verdadeiramente buscando Jesus pelo que Ele é, sempre querendo conhecê-lo mais e mais, como uma pessoa? Você se relaciona com uma pessoa, um amigo, um parente, um esposo, um cônjuge, um filho, e você vai sempre se surpreendendo, conhecendo mais e mais. A pessoa se desenvolve, a pessoa te decepciona, a pessoa te alegra, e essas coisas te conhecem. Você conhece a pessoa e isso é maravilhoso. Agora com Jesus não, as pessoas querem simplesmente lerem a Bíblia, isso quando leem, uma vez só, ou ouvir uma pequena pregação, e aí o que acontece? Eles querem conhecer Jesus por completo e terem uma noção completa. Esquecem-se, Jesus é vivo, Jesus está vivo, Ele está falando com você agora, Jesus está dizendo algo dinâmico na sua vida, vigie. Jesus está se relacionando, conheça Jesus, se relacione com Ele, ore, leia a Bíblia, mas não de maneira mecânica, de maneira realmente querendo, desejando Jesus. Portanto, os discípulos, eles têm uma cegueira espiritual. Eles estão olhando de maneira letárgica a vida com Jesus. Eles estão olhando as coisas como se Jesus fosse apenas um pedaço da vida deles, mas não como se fosse a vida completa deles. Só Jesus é a vida. Portanto, como que nós enxergamos as coisas espirituais no nosso tempo? Jeremias 5:21, não precisa abrir, eu vou ler. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes os olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Era isso que os discípulos estavam se tornando. Jesus vai dizer no versículo 17, e Jesus conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão, não considerastes nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Não vos lembrais. É importante lembrar aqui, irmãos, uma coisa muito importante. Eles arrazoavam entre si. É como se nós estivéssemos aqui, por exemplo, Jesus estivesse a uns 10 metros daqui, ali perto da casa do Vila, mais distante, e nós estivéssemos aqui, ele perguntou aquilo, ele falou aquilo, saiu andando. Imaginem a cena, Jesus andando, indo fazer ali o barco, entrando no barco, os discípulos preparando o barco, e eles comentando entre si, será que é porque a gente não trouxe pão? Mas baixinho. Jesus não ia ouvir de onde ele estava, mas ele sabia. Olha como é importante o poder de Jesus. Esse é o momento que eles não perguntam para Jesus, mas Jesus incomodou-se com aquela dúvida deles. Jesus, ele não deixou passar aquilo barato. Ele falou, não, eu já vou consertar isso daí, isso não vai dar certo. Eles não entenderam. Eles não vão me conhecer se continuarem caminhando dessa maneira. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, você veio aqui para conhecer Jesus, caminhando com Ele, ou você veio aqui para realmente conhecer Jesus apenas através de fermento? Como que está o seu relacionamento com Jesus? O que você quer de Jesus? O que você pensa que Jesus vai te dar? Ou o que Jesus já te deu? Portanto, irmãos, Ezequiel 12:2, não precisa abrir também, eu vou ler aqui. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Ezequiel 12:2. Portanto, os discípulos, mesmo com toda essa dureza, mesmo com toda essa cegueira espiritual, eles tinham algo que os fariseus não tinham.
Eles tinham a disposição de aprender. Eles queriam aprender. Eles não estavam entendendo, mas eles queriam aprender. E nós, hoje, queremos conhecer e aprender de Jesus e com Jesus? Marcos 8, eu não vou me atentar muito também a esses versículos, porque aqui daria uma outra pregação. Mas o 11 e o 13 deixam claro como os fariseus viam Jesus. Versículos 11 e 13, aí do capítulo 8 de Marcos. Diz assim: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, com Jesus, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Irmãos, uma pausa. Nós estamos na leitura bíblica do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um dos evangelhos mais dinâmicos, é um dos livros mais dinâmicos da Bíblia. Os fatos acontecem um atrás do outro. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: sente um dia, eu não fiz isso ainda, pretendo fazer, eu só fiz isso com Deuteronômio. O livro de Deuteronômio eu consegui, mas eu quero fazer isso com o livro de Marcos. Sente um dia e leia o livro de Marcos, do primeiro ao último capítulo, em um dia, na sequência, direto, sem parar. E você vai entender como que as coisas vão acontecendo uma atrás da outra. Marcos, ele relata um Jesus muito mais dinâmico, muito mais fazendo sinais, maravilhas, fazendo isso, fazendo aquilo. Jesus não para no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Então, irmãos, quando eles falam isso, e isso é colocado aqui no Evangelho, depois de tantos capítulos, nós estamos no capítulo 8, depois de tudo que Jesus já fez, irmãos, é realmente uma provocação, e Marcos deixa registrado aqui, para nós realmente sentirmos como que os fariseus, eles queriam desrespeitar Jesus, eles queriam desacreditá-lo, eles queriam colocá-lo em profundo descrédito, eles queriam dizer: você não é nada. E como que aqui Jesus ainda teve compaixão deles. Nesse momento, agora refletindo, eu penso que agora se cairia bem os filhos dos filhos do trovão dizendo: Senhor, quer que mandemos fogo do céu e caia sobre eles? Porque eles realmente estão aqui provocando Jesus. E no versículo 12, Jesus vai dizer: e suspirando profundamente em seu espírito disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Irmãos, realmente, eles procuravam não um sinal porque queriam ver Jesus. Eles procuravam um sinal para provocar Jesus. Às vezes, mesmo que Jesus ressuscitasse algum morto, eles não acreditariam, assim como foi com Lázaro. Eles decidiram, após a ressurreição de Lázaro, que eles precisavam matá-lo, porque ele estava colocando em risco toda a instituição que eles tinham, muito sólida nas tradições deles, que prendiam as pessoas e as quais as mesmas ficavam viciadas, dependentes daquilo, e eles eram sustentados por essa dependência. E é infelizmente isso que o fermento faz. O fermento torna pessoas dependentes. Eles não tornam pessoas livres. E Jesus torna as pessoas livres. Portanto, irmãos, para concluir, nós ainda nos dias de hoje compreendemos ou queremos compreender o Senhor Jesus? Por que você veio aqui? Por que você está ouvindo essa pregação? Por que você está se achegando, talvez pela internet, até esse vídeo? Ah, eu vou porque eu já conheço Jesus, então eu creio que ali talvez falam alguma coisa que eu creio, que eu acredito, que eu sinto, que eu já tenho uma ideia. Não. Não. Jesus não é isso. Jesus não é alguém que não vai te surpreender. Jesus não é uma ideia. Jesus é um ser vivo. Ele está vivo agora. Ele quer se relacionar com a igreja dele. E ele quer dar vida eterna à igreja. E ele quer dar essa vida eterna longe destas apostasias. Portanto, igreja, fuja da indisposição. Fuja. Não existe mais. As igrejas não têm mais disposição para admitir que necessitam de Jesus. Elas simplesmente pegam vídeos do YouTube, pegam livros, estudam, leem, mas não procuram Jesus. Você pode ler livros, você pode ver vídeos do YouTube, mas sem quebrantamento e sem temor,
você apenas está se enchendo de informação vazia e não do Jesus vivo, o pão do céu. Queremos intimidade. Portanto, pois a igreja não sabe fugir dos fermentos deste mundo tradicionais. Hoje em dia se acredita em tanta coisa criada pelo homem, tanta coisa, portanto, igreja, apenas fuja. Fuja da teologia do nada a ver. Fuja dessa mentira com relação a modismos, de não tem nada a ver igreja preta, não tem nada a ver, não, é necessário hoje em dia chamar Jesus de Yeshua e Deus de Yah, não, é tudo mentira. Fuja desse fermento, fuja do fermento para o pão que é Jesus. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Como nós até hoje não entendemos essa passagem? Como nós até hoje não entendemos o Senhor Jesus? O versículo 15 e o versículo 21 são versículos para que nós guardemos no nosso coração. O versículo 15 ele diz, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Amados, a palavra guardai-vos, ou guardai, do grego blepo, é olhar para algo, contemplar, basear-se, perceber, prestar atenção, ser capaz de ver, perceber com a mente, observar, vigiar, prestar atenção a algo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você, por mais que talvez alguém aqui não tenha carta de motorista, mas conhece muito bem as leis e os códigos de trânsito. Se você está andando numa via e existe uma placa lá, cuidado, obras, você vai reduzir a sua velocidade ou você vai continuar a todo vapor e você corre o risco de cair num buraco? Não. Qualquer um que esteja dirigindo e de repente se depare com as placas de sinalização de trânsito vai segui-las, porque se ele não as segui-las, ele corre um risco de vida. É ponto. Curvas acentuadas, você não vai correr em alta velocidade numa curva acentuada que você vai capotar o carro e você corre risco de cair de uma ribanceira de mais de 40, 50 metros. É assim que funciona. E é exatamente esse o sentido que Jesus está falando. Eu vou explicar uma coisa para vocês e vocês não andem por aqui. É como se Jesus está dizendo, uma placa bem grande, não se contaminem com fermento. Isso mata a igreja, isso vai matar vocês. Assim como as placas de trânsito, elas representam avisos, pessoas obedecem, e quem não obedece, o que acontece? Sofre N acidentes. O código de trânsito diz, não beba e dirija, não dirija bêbado, e as pessoas dirigem, e o que acontece? Elas morrem ou elas matam outras pessoas. Aqui é o mesmo sentido, não tenham fermento dos fariseus, não se contaminem com estes fermentos. Amém? Então, amados, o ato de olhar a nossa realidade ao redor, o ato de nós olharmos toda essa apostasia deve nos levar para Jesus. Deve nos levar para termos mais Jesus, clamarmos por Jesus. Jesus aqui estava falando algo muito óbvio para os discípulos. Então, na mente de Jesus é algo muito claro, e assim deve ser para nós. Quando nós realmente queremos conhecer Jesus, nos relacionamos com Ele, nós vemos que Ele é muito melhor e muito maior do que todo o fermento dos fariseus, herodianos, saduceus. Muito maior do que todo o fermento de hoje, que muitas vezes parece um belo bolo gostoso, mas por dentro está embolorado. Amém? Portanto, irmãos, vigiemos com relação aos fermentos de hoje e fujamos dele, porque senão nós seremos mais uma igreja apóstata, e essa não é a vontade do Senhor. O Senhor quer uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que dê fruto, e uma igreja que está com Ele, para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé para orar, amém? Amado Pai, perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes, Senhor, que nós nos achegamos aos fermentos e nós decidimos comê-los apenas dos fermentos, porque eles são muito belos e estão em embalagens muito bonitas. Perdoa-nos, ó Pai, por tantas vezes que comemos coisas belas que nos fazem mal, na internet, na falta de oração, na leitura de relaxada da Bíblia. Perdão, Jesus. Nós pedimos perdão a Ti, Jesus. Nós clamamos o perdão do Senhor sobre as nossas vidas.
Perdão, Jesus. Perdão porque aceitamos como igreja, Senhor, tantos fermentos. Perdão, ó Pai, porque não pedimos perdão ao Senhor por tantos fermentos. Perdão, ó Pai, porque não oramos para que estes fermentos deixem de existir. Para que a Tua igreja, Pai amado, seja imaculada, seja realmente, Pai amado, purificada, pura e santa. Perdão, Jesus. Perdão. Perdão, Senhor, porque a Tua igreja está imaculada. Mas vem, Senhor Deus, e purifica a Tua igreja. Purifica-nos, ó Deus. Retira de nós todo o fermento. Retira do nosso coração todo o pecado. Retira de nós toda essa apostasia que vem contaminando a igreja, que não nos contamine e que cesse essa apostasia em nome de Jesus. Que ela não prevaleça sobre a Tua igreja e que outras demais igrejas, denominações, ó Pai, sejam vivificadas para a glória do Seu nome e em arrependimento te encontrem, Senhor, e verdadeiramente se relacionem com o Senhor e sejam usadas para a glória do Seu nome. Por amor do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a fugir, dá-nos forças, dá-nos fé, dá-nos amor, dedicação e entrega para fugir do fermento dos fariseus, fermento dos herodianos e dos saduceus, o fermento do tradicionalismo, o fermento de achar que não tem nada a ver, do secularismo, e o fermento do ceticismo. Aumenta a nossa fé para crermos nos Seus milagres e no Seu poder, Jesus. Jesus, nós só queremos o Senhor, nós não queremos o fermento, nós só queremos o pão do céu, que é o Senhor Jesus. Portanto, Deus, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós e nos dê mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Mais de Ti nós queremos ter. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti nós temos fome e sede de Jesus. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de nós, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas de Cristo eu quero ter, Seu ensino receber, ter da Sua compaixão e da Sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do Seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Aleluia.